Meu irmão, minha irmã, quem sabe você se faz ainda essa pergunta, e você coloca essa pergunta diante de Jesus. Jesus, como alcançarei a vida eterna? Guarde os mandamentos. É o que Jesus responde. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, 17 a 31. Marcos 10, 17 a 31. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Tendo Jesus saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conhece os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Ele respondeu-lhe: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. E olhando Jesus em derredor, disse a seus discípulos: Quão facilmente entraram no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras, mas Jesus replicou: Filhinhos, quão difícil entrar no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios: Quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para eles, disse: Aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis, deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos, ou terras por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, é claro que nós sabemos o que devemos fazer para ter vida eterna. Ao contrário dessa pessoa, nós já temos tudo esclarecido, nós temos a resposta. Para ter a vida eterna é viver como Jesus viveu, é andar na presença dele, é estudar a sua palavra e praticá-la. É assim que você tem a vida eterna. Viver os mandamentos com fidelidade, com intensidade. Eu observo desde a minha infância, observa apenas como uma lei, não sem vida, sem ação do Espírito Santo, apenas uma regra moral, não funciona. Tem que ser uma regra espiritual, uma coisa que jorra aqui dentro, que transborda de nós para o mundo. Assim, nós vamos ter a vida eterna. Mas, de repente, você está observando simplesmente como regra moral e Jesus diz: então eu preciso além disso. É preciso que você pegue os seus bens, que você possa vendê-los e dar aos pobres. Aí, de repente, isso assusta. Como fazer isso? O que eu tenho é tão justo, foi trabalho, foi herança. Dá tudo aos pobres e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Nós estamos presos às coisas da terra. Dá as coisas deste mundo para este mundo e terás as coisas de Deus, um tesouro no céu. Viver desapegados, despojados, não confiando nas riquezas, nos poderes deste mundo que passam com rapidez. Meu irmão, minha irmã, e Pedro, como sempre, está dizendo agora: Senhor, e para nós, deixamos tudo, te seguimos, o que vai acontecer conosco? E Jesus diz: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou família, por causa de mim do Evangelho, que não receba já neste mundo 100 vezes mais, mas com perseguições. Por que perseguições? Para a gente não se acostumar às coisas desse mundo, achando que elas são a nossa vida, que elas vão ocupar espaço da nossa vida. Mas de jeito nenhum. Só Jesus nos sustenta, só nele nós temos vida, e vida é abundância. Perseguições são próprias de quem ama Jesus. Perseguidos por causa de Jesus, somos felizes, bem-aventurados. Mergulhamos a nossa vida em Jesus, mergulhamos a nossa vida em Jesus.
aí teremos o tesouro no céu, estaremos sempre fazendo a vontade do nosso Deus, amando-o sobre todas as coisas e o próximo como Ele nos ama. É a questão, a resposta já aconteceu. Você vive a vida eterna ouvindo a palavra de Deus e colocando-a em prática.